Bom dia, queridos alunos. Já vimos as três leis de Newton e hoje a gente vai ver uma aplicação e alguns exercícios muito importantes que tem a ver com o conceito de equilíbrio de uma partícula. Então, quando que eu digo que uma partícula está em equilíbrio? Uma partícula está em equilíbrio quando o somatório das forças, lembrando que força é vetor, né? Então, quando a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre a partícula for nula, ou seja, quando a força resultante sobre uma partícula for nula, a gente diz que essa partícula está em equilíbrio. Por quê que o equilíbrio é definido assim, né? Porque se F, força resultante, é igual a ma, eu tenho que, quando a força resultante for zero, a aceleração, pela equação F igual a ma, obrigatoriamente vale zero. E eu tenho dois estados, né? Só existem dois estados de aceleração zero, que é quando a partícula está em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante, o MRU, né? Então, falou de equilíbrio, significa o seguinte: a aceleração vale zero, resultante vale zero, sempre que uma vale zero, a outra obrigatoriamente vale zero, e aí o corpo está ou em repouso ou em MRU. E se um exercício te falar que o corpo, ou deixar claro, né, que o corpo está parado, ou que está em MRU, você também já pode assumir que a aceleração é zero e a resultante vai ser zero e aplicar isso no exercício. Então vamos lá, antes de fazer um exercício, eu preciso falar de uma força, que é a força de que uma corda, né, quando uma corda puxa algum objeto. A gente chama a força que a corda exerce de tração ou tensão, porque isso tem a ver com o fato da corda estar, né, tensionada. Então, uma pergunta que se coloca é o seguinte: imagina que você tem um bloco e aqui eu tenho uma corda e você puxa a extremidade dessa corda com a sua mão, por exemplo, com uma força F. Bom, até intuitivamente a gente sabe que se você faz isso, a corda vai puxar o bloco com uma força que eu estou chamando de T, tá? Agora, a pergunta que se coloca é: será que a força com que a corda vai puxar o bloco, lá na outra extremidade da corda, né? Será que a força que a corda puxa o bloco é igual à força que eu estou puxando a corda lá no outro extremo? A resposta que vocês vão ver agora é sim. Só que isso não é trivial. Eu vou explicar, não que vocês tenham que preocupar muito com isso, mas pelo menos para entender do porquê que a gente sempre vai fazer isso daqui para frente. Sempre que numa corda você descobre a força que está sendo aplicada numa extremidade da corda, no outro extremo da corda você vai ter a mesma tensão. Isso se a corda for ideal. Vamos ver por quê. Então, olha só. Você puxou a corda com uma força F, né, com a sua mão lá no extremo dela, ela vai puxar o bloco com uma força que eu estou chamando de T, para fazer referência à tração, tensão. Eu sei que se a corda puxa o bloco, ação e reação, o bloco puxa a corda. Aí eu estou chamando essa força com que o bloco puxa a corda de T', só para a gente lembrar que T' e T, né, eles têm um vínculo, né? Eles constituem um par de ação e reação. Então vamos analisar a corda separadamente, né? Quais forças atuam na corda separadamente? Eu tenho a força F, que a sua mão está puxando, né, lá no extremo da corda, e tenho também a força T', porque se a corda puxa o bloco, ação e reação, o bloco puxa a corda. Então, sobre a corda, e a força T? A força T não atua na corda, atua sobre o bloco. Então, sobre a corda, eu tenho essas duas forças. F para um lado, T' para o outro. Então, vamos ver o que acontece aqui com a lei de Newton com essa corda. Eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a corda for considerada ideal, o que é uma corda ideal nos problemas de física? É uma corda onde você pode desprezar a massa da corda. Porque normalmente a massa da corda ela é muito menor do que a massa do bloco, por exemplo. Então é muito comum que a gente despreze a massa da corda no contexto do problema. Então, se você considerar que a corda
é ideal, ou seja, que tem massa zero, quando você olha para o F igual a MA, se a massa for zero, você conclui que a força resultante tem que ser zero. Ora, qual é a única forma da resultante nessa corda aqui, que eu tenho F puxando ela para um lado, T' puxando para o outro? Qual que é a única forma da resultante ser zero? Seria que a força que está para um lado e a força que está para o outro, em módulo, elas têm que possuir, né? Elas precisam ter o mesmo módulo. Então, T' tem que ser igual a F. Mas, eu sei que T' tem que ser igual a T em módulo, porque são um par de ação e reação. Então, essa força que o bloco puxou a corda para a esquerda tem que ser em módulo igual à força que a corda puxa o bloco para a direita, que é o T. Se eu acabei de ver que T' é igual a F, e se T' é igual a T, eu concluo que a força de tração, que a corda puxa o bloco para a direita aqui nesse caso, é igual à força F que você aplicou lá no outro extremo da corda. Então, só para a gente ver isso uma vez na vida, né? Quando você tem uma tensão num extremo da corda, se a corda for ideal, a mesma tensão é aplicada lá no outro extremo da corda. A gente vai usar isso daqui a pouco. Vamos ver um exercício o mais simples primeiro aqui. Um bloco possui massa de 25 kg e está pendurado por uma corda verticalmente, em repouso. Gente, repouso, palavra mágica. Repouso significa equilíbrio. Aceleração zero, força resultante igual a zero. Isso vai ser importante. Admita a gravidade igual a 10, né? Letra A. Identifique e represente graficamente as forças exercidas sobre ele. Ele quem? O bloco. E letra B. Qual a intensidade da força que a corda exerce sobre o bloco? Se você não sabe quanto vale, ótimo. Quem tem que responder não é a gente. São as leis de Newton. O que a gente tem que fazer é desenhar as forças e aplicar as leis de Newton. E vai ser o que tiver que ser. Então vamos lá. Aí eu tenho um bloco, ampliei a figura. Eu sei que sempre vai existir o peso, né? Lembrando aqui que o peso é a força com que a Terra puxa o bloco para baixo. Claro que vai ter uma ação e reação, né? Se a Terra puxa o bloco para baixo, o bloco puxa a Terra para cima. Mas eu não vou desenhar essa força do bloco puxando a Terra para cima, porque eu não estou interessado nas forças que atuam na Terra. A letra A pediu para eu desenhar as forças que atuam no bloco. Então, é o peso aí, ó, a Terra puxando o bloco para baixo. E esse bloco vai puxar a corda para baixo, né? Então, ação e reação, a corda puxa o bloco para cima. E a força que uma corda faz, a gente chama sempre de tração ou tensão. Então, estou usando a letra T. Então, sobre o bloco, eu tenho duas forças. O peso que puxa o bloco para baixo e a tração da corda que puxa o bloco para cima. E a força com que o bloco puxa a corda? A força com que o bloco puxa a corda atua na corda. Eu não estou interessado em analisar as forças sobre a corda. Eu estou interessado em analisar o bloco. Então, também não desenho. Então, tenho essas duas forças aí. Peso para baixo, tração para cima. E eu quero saber quanto vale a tração, a força da corda. Então, vamos aplicar as leis de Newton. Eu sei que o bloco está em repouso. Se está em repouso, a aceleração é zero e, consequentemente, a força resultante vale zero. Se eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo, só existe um jeito da soma vetorial dessas forças dar zero. Qual é? A força que está para cima tem que cancelar quem está para baixo. Em módulo, quem está para cima tem que ser igual a quem está para baixo. Ou, né, você pode dizer que a força resultante, que é o módulo de quem está para cima, T, menos o módulo de quem está para baixo, P, é igual a zero. Ou, simplesmente, o módulo de quem está para cima tem que ser igual ao módulo de quem está para baixo. Então, eu sei que a tração é igual ao peso do bloco. Como eu sei que o peso do bloco é mg, e tenho os dados, basta fazer a conta. 25 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo está no Sistema Internacional de Unidades, então é só alegria, 250 newtons. A tração que a corda exerce sobre o bloco vale 250 newtons. Quem respondeu isso? As leis de Newton.
Vamos para um problema bem mais difícil agora, né? A figura representa uma carga de peso de módulo 160 newtons. Então esse bloquinho aí pesa 160 newtons. Ele está em equilíbrio. Olha, palavra mágica. O que significa equilíbrio? Força resultante igual a zero. Provavelmente nós vamos ter que trabalhar com isso. Pendurada por dois fios inextensíveis, OA e OB. Então aqui eu tenho um ponto O, eu tenho o fio OA e o fio OB. De massa desprezível. Quando ele fala que o fio ou que a corda tem massa desprezível, é para a gente poder usar aquilo que eu falei no início da aula, né? A tração num extremo da corda vai ser sempre a mesma tração lá no outro extremo. E aí ele pergunta, determine o módulo da tração exercida por esses fios. E aqui tem um ângulo, olha, de 53 graus na figura, e ele te dá quanto vale o cosseno e quanto vale o seno desse ângulo. E ele quer saber quanto vale a força de tração dessas duas cordas, da corda A e da corda B. Então, se você não tem a mínima ideia do que vai dar isso, ótimo, porque não é para ter mesmo. O que a gente tem que fazer é desenhar as forças com calma e analisar o que a lei de Newton diz. E aí sim vai dar alguma coisa e vai dar o que tiver que dar, porque a natureza obedece às leis de Newton, não o que a gente quer, o que a gente adivinha. Então vamos lá. Então tá aí, vou desenhar as forças. Inicialmente no bloco eu tenho o peso, que a terra puxa o bloco para baixo, e a força de tração, que essa corda vertical aqui puxa o bloco para cima. E no exercício anterior a gente já sabe, pelo equilíbrio do bloco, que esse peso aqui vai ser igual a essa tração para cima, né? Agora, se eu tenho uma corda vertical aqui, e eu estou falando da mesma corda, então se essa corda puxa o bloco para cima, lá no ponto O, essa corda puxa o ponto O para baixo. E o fato da corda ser ideal me garante saber o seguinte: se essa corda está puxando o bloco para cima, com uma força que é igual ao peso, a força com que essa mesma corda puxa o ponto O para baixo, nos dois extremos da corda, tem que ter o mesmo valor, tem que ter a mesma tração. Então, se eu sei que essa corda puxa o bloco para cima com uma força igual ao peso do bloco, a força com que essa corda vai puxar o ponto O para baixo também será igual ao peso do bloco. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. Vamos desenhar as outras forças que estão envolvidas aqui nesse ponto O. No ponto O, além da corda vertical que puxa o ponto O para baixo, eu tenho a corda A que vai puxar o ponto O para a esquerda. Então vou chamar essa força de TA. TA para lembrar que é a tração exercida pela corda A, né? E também eu tenho a corda B, e vou chamar essa força de tração, que está na diagonal aqui, de TB, para lembrar que é a tração, né, relacionada à corda B. Então essas são as forças. Bom, se o sistema está em equilíbrio, eu posso dizer que no ponto O, a força resultante tem que ser igual a zero. Só que é muito difícil analisar o problema aqui, porque olha só, eu tenho três forças, duas são perpendiculares e uma tem um ângulo estranho aqui. Então fazer uma soma vetorial se anular com essas direções diferentes é sempre muito difícil. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa força que está na diagonal e vai decompor ela em duas direções perpendiculares, que eu vou chamar aqui de x e y. E aí tem que lembrar lá da aula de decomposição de vetores para saber como que eu posso substituir essa força por duas componentes, x e y. Então aqui, ó, definir as direções x e y, vou pingar aqui, né, e definir as componentes. Então eu posso dizer que essa força TB, ela pode ser decomposta nas forças Tx e Ty, que são esses vetores que estão de azul aqui. E eu consigo ver também que se aqui em cima eu tenho um ângulo
de 53 graus, né? Alternos internos aqui embaixo, eu vou ter também o mesmo ângulo de 53 graus. E aí vocês vão lembrar que essas componentes aqui, Tx e Ty, o módulo delas está relacionado ao módulo da resultante, Tb, e tem uma multiplicação de um seno ou de um cosseno do ângulo. Daqui a pouco a gente vai mexer com isso. E aí, gente, qual que é a jogada aqui? É jogar o Tb fora. Não é que eu joguei ele fora, é porque se o Tb ele pode ser representado pela soma de dois vetores ortogonais, eu vou jogar ele fora e trabalhar com as suas componentes. Não é que eu joguei ele fora, na verdade eu substituí a força que estava numa direção inconveniente por duas forças, mas em direções mais amigáveis. Então eu joguei ele fora e aí eu tenho quatro forças. E olha como é que agora fica fácil aplicar o equilíbrio. Eu tenho quatro forças, uma para cima, uma para baixo, uma para a direita, uma para a esquerda. Como é que vai ser o equilíbrio vetorial aqui? Para a resultante ser zero, quem está para cima tem que matar quem está para baixo, quem está para a direita tem que matar quem está para a esquerda. Simples assim. Então vamos fazer isso. Antes de fazer isso, vamos ver o que eu conheço aqui, ó. Eu sei que essa tração aqui da corda vertical, que é a mesma tração que ela puxa o bloco para cima, né? Eu sei que essa tração é igual ao peso do bloco, pelo que a gente já conversou no início do exercício. E, voltando lá na aula de decomposição de vetores, é possível, vocês vão lembrar, que o módulo de Tx vai ser igual ao módulo do Tb vezes o cosseno desse ângulo. E o módulo do Ty será o módulo do Tb vezes o seno do ângulo. Então a gente vai ter isso daqui, ó. O módulo de Tx é o módulo de Tb vezes o cosseno do ângulo e o Ty vezes o seno do ângulo. Agora vamos aplicar o equilíbrio. Vamos aplicar o equilíbrio. Eu sei que a força resultante tem que ser zero e eu vou simplificar minha vida dividindo esse equilíbrio em duas direções. Esse símbolo estranho aqui, gente, significa somatório. E o subíndice x significa o seguinte: o somatório das forças que atuam na direção x tem que ser zero. E o somatório das forças que atuam na direção y também tem que ser zero. Então eu estou trocando o meu equilíbrio mais geral aqui por equilíbrios em duas direções perpendiculares. Então, para que a força resultante seja zero, eu posso dizer que a resultante na direção x tem que ser zero e a resultante na direção y também tem que ser zero. E aí minha vida vai simplificar. Então vamos começar pela direção x, ó. Na direção x eu tenho Tx puxando para a direita e Ta puxando para a esquerda. Então em módulo, o que eu tenho? Tx, que está para a direita, menos quem está para a esquerda, que é o Ta, tem que ser igual a zero. Como eu sei que Tx é Tb cosseno de 53, eu vou substituir aqui e concluo que Tb vezes o cosseno de 53 tem que ser igual a Ta. Ta é a tração na corda A, é o que o exercício está pedindo. E na direção y, o que eu tenho? Em módulo, para a resultante ser zero aqui, em módulo, quem está para cima, Ty, menos o módulo de quem está para baixo, que eu estou chamando só de T, né? Menos T, tem que ser igual a zero. Como eu sei que Ty é Tb vezes seno de 53, ficou Tb seno de 53, já passando... E eu sei que T, lembrando, é igual ao peso do bloco, né? Sei que o T é o peso do bloco, então ficou Tb seno de 53, passando o menos T para a direita e sabendo que ele é igual ao peso, igual ao peso. Então eu obtive duas equações. Vamos ver o que essas equações me dizem. Vou jogar as contas para a esquerda e subir elas aqui em cima, ó. Quantas incógnitas eu tenho aqui na primeira equação? O Tb eu não conheço, uma incógnita. O cosseno é um número. O exercício me deu quanto que vale o cosseno.
E o TA eu não conheço, é outra incógnita. Então eu tenho duas. Embaixo é o mesmo TB que aparece em cima. Seno é um número. E o peso eu conheço. Então eu tenho um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Então a mesma coisa que vocês fazem na matemática. Sisteminha de duas variáveis e duas equações. Então vou limpar um pouco a área aqui, já substituindo os números, para ficar mais fácil, né? Então ficou TB, já substituí o cosseno por 0,6, né? Vezes 0,6 igual a TA. E embaixo, TB, o seno, já substituí por 0,8. E o peso do bloco, o enunciado já me fala quanto que vale, substituir aqui 160 newtons. Então eu tenho esses dois sisteminhas para resolver. E esse sisteminha está até fácil de resolver, olha. A equação de baixo eu já consigo calcular de cara o TB. Basta passar o 0,8 dividindo para o outro lado. Então ficou TB é 160 dividido por 0,8, que vai dar 200 newtons. Então a tração na corda B, que é uma das coisas que o exercício pede, vale 200 newtons. Uma vez que eu descobri o TB, basta substituir aqui em cima ó, o valor de TB para calcular o TA. Então o TA vai ser 200, TB, né, vale 200, vezes 0,6, 120 newtons. Então é isso, o probleminha é esse. Vou passar agora um exercício idêntico para vocês fazerem, se divertirem. E essa é uma aplicação de equilíbrio das leis de Newton. Um abraço a todos.